Endrick acabou de chegar ao Real Madrid e já pode ir embora no fim do ano, na próxima janela, vai vestir outra camisa? Que história é essa? Isso surgiu na imprensa espanhola e nós vamos repercutir no vídeo de hoje. Like, se inscreva, ative o sininho, rumo a 220 mil inscritos por aqui, recados rápidos. Visual diferente porque tem uma revolução acontecendo no meu apartamento hoje. Estão fazendo manutenção nos ar-condicionado aqui, todos os cômodos, tem equipamento chegando na sala, estou gravando no escritório. Segundo recado, na verdade um agradecimento ao Luiz Felipe Castro, que é o redator-chefe da revista Placar e que de maneira muito gentil enviou aqui para minha casa um exemplar desse mês. Lembra que a gente fez um vídeo na semana passada sobre essa matéria, né? A bola de ouro do Endrick ameaçada. Os colegas da Placar fizeram um levantamento com jornalistas europeus e pelo que eles sinalizaram, o Rodri hoje tem tudo para ganhar essa bola de ouro. A matéria completa está aqui, o levantamento completo está aqui. Tem uma matéria muito interessante também sobre as lambanças da Conmebol na organização da Copa América. A Placar esteve nos Estados Unidos. Eu que sou um entusiasta, fã e leitor da Placar, desde moleque dos tempos do tabelão da Placar, que saudade. E vibro quando você tem uma mídia impressa falando de futebol com essa qualidade, com essa credibilidade da marca da Placar. Obrigado pela gentileza do envio. Tamo junto. Outro recado. Quinta-feira tem live da Paola, hein? Tem live sobre o mercado de afiliados. Quer conhecer? Quer aprender? Quinta-feira a live é com ela. Link de um grupo na descrição desse vídeo, onde você vai ter os detalhes da live. E no comentário fixado também. E no Aposta Ganha as odds supremas para hoje. Porque tem Sula com o Timão e o Red Bull Bragantino. Será que vai ter gol do Pedro Raul e vitória do Timão? Olha essa odd suprema aí. Fluminense e Grêmio também. Olha essa odd, vitória do Grêmio com mais de 1,5 gol, 6,4. Excelentes oportunidades. QR Code na tela, maiores cotações do Brasil e tem um bônus te esperando lá. Todos os recados dados. Ufa, vamos lá. A matéria saiu no AS da Espanha. Endrick tem um plano B. O brasileiro, outra grande contratação do Real Madrid, assim como o Mbappé, pelo menos é o que está dizendo a imprensa espanhola, tá? Eles tratam dessa forma. Vai revisar a sua situação no Natal, de não jogar antes que estancar-se e se valorar na sessão. Isso aí que na tradição é o seguinte, se ele não jogar antes de ficar estagnado, vai avaliar um empréstimo. Então, qual é a preocupação que a matéria do AS aqui traz? O Endrick entende que se até a janela ele não tiver minutos relevantes, minutos consideráveis para mostrar serviço, mostrar seu futebol, o melhor caminho é o empréstimo. E isso segundo a apuração do AS. O AS é um veículo de Madrid que acompanha muito de perto o Real Madrid e que tem ótimas fontes dentro do madridismo. E provavelmente já ali no staff do Endrick e tal, AS e Marca são os veículos de maior peso na Espanha, na cobertura do Real Madrid. Então eles dizem isso aqui, olha, o Endrick não descarta um empréstimo na janela se até dezembro, se até a virada de dezembro para janeiro, porque a janela abre em janeiro, se até a virada de dezembro para janeiro ele não tiver uma presença relevante em campo. Por quê? Qual é a grande preocupação do Endrick? Primeira, existem algumas preocupações. Primeira preocupação, segundo a matéria, quebrar a sua evolução. Nós estamos falando de um garoto que acabou de completar 18 anos, que precisa ainda de um amadurecimento, de um ajuste final, como aconteceu com o Vinícius, como aconteceu com o Rodrigo. O Real Madrid vem aqui, pega um cara muito jovem, com muito talento, já desenvolvido em alguns aspectos, mas com essa finalização ainda por fazer. Então o Endrick entende que se ele não jogar, ele para de evoluir. Ele estanca o seu crescimento. Tem lógica esse pensamento? Tem, claro que tem. Faz sentido. Segunda preocupação, segunda matéria, perda de espaço na seleção brasileira. Hoje o Endrick se enxerga como um cara fixo dentro do elenco da seleção, não na titularidade, como a gente viu, por exemplo, na Copa América, e acho que foi um erro do Dorival, até pelas características do Endrick, de 9, né, de cara de centro, e o Brasil precisava, sem necessidade de improvisações e com outras opções no elenco muito abaixo do próprio Endrick, ele se entende hoje como uma peça fixa nas convocações, tem data FIFA agora em setembro, o Brasil vai ter jogos contra o Equador e contra o Paraguai, e ele acredita que passar um semestre inteiro sem jogar o prejudica
também no ambiente de seleção, porque realmente, como é que você vai cobrar a titularidade no ataque da seleção brasileira de alguém que não joga no seu clube, que é banco no seu clube e quando entra, entra pouquíssimo. Se a gente pegar os 2 primeiros jogos oficiais do Real Madrid na temporada, a final da Supercopa da Espanha, lá em Varsóvia, ele não jogou um único minuto. Ele joga na pré-temporada, dos 3 jogos lá nos Estados Unidos, ele joga 2 e 2 como titular. Ele joga um tempo na estreia contra o Milan, contra o Milan, eu narrei os 2 primeiros, e depois ele joga um tempo e meio contra o Barcelona. E aí um problema muscular tira ele do jogo contra o Chelsea. Na Supercopa, aí nos jogos valendo, banco, não entrou contra a Atalanta, e Mallorca, fim de semana, banco do início ao fim do jogo. Então o Endrick entende que isso pode ser um sinal amarelo. Opa, peraí, talvez eu precise de um outro lugar para jogar, para me desenvolver, para não parar, para não frear a sequência. E aí, qual é a possibilidade? Janeiro, janela. Buscar um empréstimo. Um empréstimo de quanto tempo? De 6 meses? Jogar meia temporada fora do Real Madrid? Pode ser. Ao que tudo indica, pela matéria do AS, o Endrick vai esperar para fazer essa avaliação no meio do ano. Se essa situação não mudar, se essa minutagem continuar muito baixa, ele vai considerar essa possibilidade segundo a matéria do AS. A questão é que o Ancelotti já deu 2 declarações que levam a crer que o Endrick terá esses minutos que ele espera. Ele começa dizendo que não tem essa de Endrick no Real Madrid Castilha, né? Que o Endrick está nos planos, o Endrick não vai para o Real Madrid B. Eu acho que é um indicativo muito positivo e a gente tratou disso e abordou isso no momento em que esse pensamento do Ancelotti foi difundido. E também, quando o Ancelotti diz que, olha, nós vamos fazer algumas rotações aí individualizadas, porque se o Real Madrid atingir o máximo em tudo que disputa nesse ano, a temporada, né, na temporada, ele pode disputar mais de 70 jogos, 72 no total. Então, essas rotações, elas serão necessárias, obrigatórias, eu diria. E o Ancelotti já sinalizou, até usando lá o vacaciones, né? Vou dar umas fériasinhas para alguém aqui, num período ou outro, num joguinho ou outro. Vai precisar. E é aí que o Endrick vai aparecer. Até porque a própria matéria do AS lembra isso. As características de 9 fixo pelo centro do ataque, o Endrick tem. O Endrick as possui. O cara que tinha essas características no elenco da temporada passada era o Rossello. E ele acabou entrando bastante e acabou fazendo alguns gols muito importantes, inclusive em semifinal de Liga dos Campeões da Europa. Então, o que eu penso dessa história? O Endrick está se apressando, o Endrick está se antecipando, né? O Endrick está ansioso demais. Eu acho que é normal você querer essa minutagem. A matéria do AS também ressalta algo que a gente não pode deixar de levar em consideração. Porque, mas pô, olha o Vini já ganhou 2 Champions, o Rodrigo já ganhou 2 Champions. Pô, o Endrick não quer se comparar aos caras, a questão não é essa. Pega como cada um deles chegou ao Real Madrid. O Endrick, diferentemente do Rodrigo e do Vinícius, você pode discutir se ele tá pronto, se ele não tá pronto, se você gosta, se não gosta, se ele tem que ser titular, se ele não tem que ser titular, se ele tem que entrar, se ele não tem que entrar, que ainda tem Arda Güler, tem Brahim Dias, não falta opção nesse elenco do Real Madrid. Agora, uma coisa é verdade. O Endrick chega ao Real Madrid com 2 títulos de Campeonato Brasileiro das costas. Com título brasileiro, com título paulista, com título de Supercopa, e sendo relevante, por exemplo, na conquista do Brasileiro do ano passado, sendo muito importante para a virada que o Palmeiras deu para cima do Botafogo no ano passado. Ninguém está dizendo que ele chega como craque, vai ganhar a bola de ouro esse ano, pronto. Não, mas ele chega num status interessante. Chega com gols marcantes pela seleção brasileira, gol em Wembley, gol no Bernabéu, disputando uma Copa América, onde o Brasil não foi bem, evidente, mas ele já chega com alguma bagagem maior do que Vinícius e Rodrigo tinham. Agora, essa não é a única avaliação. A comissão técnica vai avaliar os fundamentos. Vai avaliar o Endrick nos treinos, vai avaliar a performance técnica, a performance física, relacionamento, tudo isso. São informações que a gente não tem. Agora, eu entendo também a preocupação do Endrick e entendo você traçar planos. Plano B. Pô, o plano A, a ideia do Endrick não é sair do Real Madrid agora, segundo a matéria. Tudo isso aqui eu tô me baseando na matéria do AS, que eu li de ponta a ponta 2 vezes, com muita atenção.
Então nada aqui está sendo extraído, vozes na minha cabeça. É a matéria do AS da Espanha. Então, eu depreendo, né? Eu tiro, eu suponho que o Endrick está fazendo não um movimento de eu quero ir embora. Não é isso. O plano do Endrick é ficar no Real Madrid, é claro. É fazer parte desse elenco a temporada inteira. Agora, a gente na vida precisa traçar planos alternativos, precisa ter opções. Tá bom. No mundo ideal vai dar tudo certo. E se não der? Tá bom, se não der certo, quais são os caminhos que eu tenho? Ou eu não tenho caminho nenhum? Sempre tem, né? Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, já dizia Renato Russo. Então, existe. Pô, é um empréstimo. Pode ser, para jogar, talvez dentro do Campeonato Espanhol, numa outra equipe, ou jogar numa outra liga, jogar numa Série A italiana, mostrar serviço. Eu entendo. Tem um outro ponto que a matéria destaca, que é outra preocupação que eu tinha até esquecido, a preocupação também com a relevância do ponto de vista midiático. Porque, caramba, se você perde espaço no Real Madrid, você perde espaço na seleção, você está fora dos holofotes, está fora da mídia, você perde relevância com marcas, com patrocinadores. A matéria diz isso. E é verdade, gostemos disso ou não, o jogador de futebol precisa pensar nisso. Precisa pensar também no seu nível de exposição. E aqui está um cara que criticou o Endrick num vídeo recente, que deu uma visualização muito alta, inclusive até surpreendente para mim, pela superexposição. O que não quer dizer que o Endrick também precise sumir dos holofotes. O que o Endrick precisa é ajustar, é achar o equilíbrio, é entender que as suas presenças em eventos, elas não podem ser banalizadas. É preciso ter cautela. Pô, esse aqui vale ir, aqui não vale. Nesse momento vale aparecer e dar uma entrevista. Nesse momento é melhor não. É achar... E o Endrick é muito jovem e ele tem ótimas pessoas cuidando da carreira dele e vão achar esse ponto de equilíbrio aí para lidar com tudo isso. Acho que o Endrick vai ter os seus minutos. Tá? Eu acho que essa situação dos 2 primeiros jogos, ela não será uma situação definitiva. Vai ser necessário, vai ser obrigatório. Além das rotações que o Ancelotti está planejando, ainda pode surgir algo fora do planejado, como, por exemplo, uma lesão de alguém importante nesse ataque, como ocorreu na temporada passada, e o Real Madrid soube se virar e precisou do seu banco e precisou das suas opções, e o Endrick está ali como uma opção. Eu entendo, eu acho também que tem um risco aí. Qual é o perigo que tem aí? No desespero, se o Endrick tiver pouquíssimos jogos, sei lá, se o Endrick entrar em campo no máximo 8 vezes até dezembro e jogando 5, 10 minutos, o Endrick não pode, no desespero, tomar a decisão de se transferir para qualquer lugar. Porque às vezes você vai para um lugar tão ruim, é melhor ficar onde está. Esse é o perigo dessa manobra. Tem um outro perigo de uma eventual manobra como essa. Vai e não dá certo. Vai e chega, e aí é uma consequência, talvez, um desdobramento do primeiro ponto agora, né? Você vai para um lugar que às vezes não é tão bom, e aí não está organizado, não está estruturado, o clube está em crise, o treinador não gosta de você, o esquema tático não te ajuda, não favorece, você não se adapta ao lugar, não se adapta ao país, né, ao clube, e aí você piora o teu status dentro do próprio Real Madrid. Puxa vida, olha só, o moleque não queria jogar, ele foi lá, jogou e não deu certo. É um risco. Em toda decisão, em cada passo que a gente dá, existe um risco. Mas eu acho que o Endrick terá os seus minutos. Olhando a situação de fora, pegando apenas como base a matéria do site espanhol, a minha sensação é de que o melhor para o Endrick talvez seja mesmo seguir dentro do Real Madrid, assim como fizeram Vinícius e Rodrigo. Se por um acaso for necessário jogar no Real Madrid Castilha, eu não acho que isso vai acontecer com o Endrick, mas talvez seja melhor você permanecer dentro do ambiente do madridismo e entender que é um processo. Quando o Endrick fechou com o Real Madrid, eu acho que ele já sabia que seria complicado chegar com 18 anos, né? E, já ser titular de cara. O Vinícius, por exemplo, sofreu muito, até para convencer companheiros. A questão não era convencer só o madridismo. O Vinícius, ele precisou sofrer, precisou passar por algumas dores para ser aceito, compreendido no próprio vestiário. Os exemplos estão aí, vocês lembram disso melhor do que eu. Então, acho que o Endrick já sabia que ele teria esse desafio. Para aumentar um pouquinho a carga do desafio, né? O professor foi lá e aumentou o peso do aparelho, chegou o Mbappé. Aí, o Mbappé ainda por cima. Fica mais difícil. Claro que fica mais difícil. Jogador tem que jogar, jogador tem que querer jogar. Mas
talvez dentro do Real Madrid, se dedicando nos treinamentos e aproveitando cada minuto que ele tiver, e ele terá, eu tenho certeza que ele terá, talvez esse seja o caminho para convencer o Ancelotti. Uma saída por empréstimo, além de ter que ser algo muito bem ajustado com o Ancelotti, com o Real Madrid, não pode ser um negócio forçado, né? Tem gente, por exemplo, interpretando isso aqui como um vazamento do staff do Endrick para jogar uma pressão do Real Madrid, para jogar uma pressão no Ancelotti. Eu não sei. Se esse for o caminho, eu acho ruim e perigoso. E tem o risco de não dar certo. E tem o risco de jogar mais pressão em cima do Endrick. É um momento de cautela. Eu acho que essa é a palavra que tem que nortear as decisões do Endrick agora e do seu staff. Tanto em relação às entrevistas, às aparições públicas, às falas, declarações, quanto às decisões de carreira, a cobrança por um espaço do time. Tudo tem que ser feito com muita cautela. É um jogo de xadrez onde a paciência vai ser muito importante para ele. É como eu vejo. Como você enxerga? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira para todo mundo. Te vejo hoje na Champions com Lille e Slavia Praga, 3h30 na TNT e na Max. E quero agradecer no final do vídeo pelas muitas manifestações de carinho, de amor, de afeto, pelo meu aniversário de ontem, comentários lindos do vídeo aqui, foi um momento muito bonito mesmo, onde eu fui surpreendido ali pela Paola e pela Caroline ontem, né, na gravação do vídeo, foi bem legal. Quero agradecer a todo mundo que tirou um tempinho para mandar uma mensagem para mim. Vocês tornaram o meu dia mais feliz, mais abençoado e realmente, como alguns disseram, eu sou um cara rico, porque tenho uma família maravilhosa, tenho um ambiente em casa tão gostoso e tenho vocês aí que enriquecem meu dia também com tanto apoio. E às vezes quando a gente se desentende aqui, quando a gente discorda, é sempre na bola. Tirando o hater que é como espuma e espuma a gente ignora, só joga fora, vocês, cara, fazem meus dias muito felizes também. Obrigado de coração. Juízo! Tchau!